No vídeo anterior, vimos como o pesquisador Carril começou a investigar sobre corpos cetônicos e o papel que eles representavam para o jejum. Felizmente, para Carril, ele estava fazendo essas perguntas no final dos anos 50 e 60, quando o jejum terapêutico era um tratamento comum para a obesidade. E os comitês de conselho e revisão institucional eram muito mais permissivos sobre a experimentação humana. Era bastante rotineiro para os médicos adotarem jejuns terapêuticos, aqueles apenas com água, para os pacientes com obesidade, desesperados em perder peso, às vezes por meses a fios. O mais longo jejum registrado ocorreu em 1965, quando um escocês de 27 anos com obesidade mórbida passou 382 dias sem nada além de água, chá e café preto. Carril sabia que o metabolismo de jejum em humanos veio com um problema teórico: o nosso cérebro. O cérebro consome até 20% da energia disponível do corpo, enquanto que estão em repouso. Em crianças, é ainda maior. Até 50% da energia disponível é consumida pelo cérebro. Na época de Carril, pensava-se que o cérebro era metabolicamente inflexível. Supunha-se que o cérebro dependia apenas da glicose como combustível. Os pesquisadores sabiam que a maioria dos tecidos do corpo poderiam oxidar gorduras como combustível, mas a barreira hematoencefálica bloqueava a maioria das moléculas grandes de atravessar para o cérebro, como no caso dos ácidos graxos. O problema, então, para o ser humano em jejum é ter o acesso ao estoque de energia armazenado na forma de gordura. Uma pessoa armazenava a glicose apenas para cerca de um dia na forma de glicogênio no fígado e no músculo. O glicogênio muscular armazena muito mais glicose do que o fígado, mas esse só é acessível ao próprio tecido muscular. Se uma pessoa para de comer e queima o seu estoque de energia na forma de glicogênio, então, como durante um jejum o corpo mantém um nível constante de glicose no sangue para alimentar o apetite voraz do cérebro? Os bioquímicos sabiam que certos aminoácidos poderiam ser canibalizados do músculo e convertidos em glicose, um processo chamado gliconeogênese. Mas isso, obviamente, não poderia continuar por muito tempo, porque a pessoa progressivamente perderia mais e mais músculo, até não aguentar mais e morrer. Quando o Carril fez as contas, a extensão do problema foi revelada. Uma pessoa em jejum, em condições metabólicas normais, seria esperada morrer em cerca de 18 dias. No entanto, claramente não era esse o caso. Uma pessoa de peso normal poderia jejuar por cerca de 2 meses. E como o escocês demonstrou, uma pessoa obesa poderia passar mais de um ano sem comer. Para responder essas perguntas, Carril realizou uma série de experimentos em pessoas saudáveis com obesidade depois de jejuarem por 40 dias. Para saber mais sobre cetose, Carril precisava registrar a totalidade do metabolismo de cetona dentro do corpo. Especificamente, ele precisava medir simultaneamente os diferentes metabólitos que o órgão estavam produzindo e consumindo, depois de se adaptar a um estado de fome. Para isso, ele e Oliver Owen, um residente médico, inseriram simultaneamente catéteres nos vasos sanguíneos que entravam e saíam dos rins, fígado e cérebro das pessoas. Esse procedimento era arriscado. Embora a nossa equipe do laboratório de cateterismo cardíaco tenha fornecido todas as precauções de segurança, estávamos preocupados com os riscos inerentes à obtenção de múltiplas amostras de artéria e sangue venoso de um paciente que não tinha comido por 41 dias, escreveu Owen. No final, eles realizaram o experimento em 3 pessoas sem maiores incidentes. Ainda bem, né? De acordo com os resultados de Carril, a conversão em acetose é assim: uma pessoa
que para de comer, volta os seus estoques de glicogênio hepático. E isso dura cerca de 24 horas. Uma vez esgotado o carboidrato armazenado, o corpo agora enfrenta uma crise. Existem certas células do corpo, glóbulos vermelhos, córneas e pequenos neurônios do cérebro, que não têm mitocôndria e, portanto, têm apenas uma via metabólica disponível para fornecer energia, a glicólise. Então, sem glicose entrando através da dieta e todos os estoques de glicose gastas, o corpo tem que chegar a uma maneira de manter um nível básico de glicose no sangue, que é cerca de 80 gramas por dia, para alimentar essas células dependentes de glicose. Os experimentos de Carril mostraram que o corpo faz isso utilizando-se vários caminhos adicionais. O fígado e os rins orquestram o processo, juntando a produção de glicose, pegando metabólito de outras vias e convertendo-os em glicose. Pode-se fazer glicose do piruvato, do lactato, do glicerol, de alguns aminoácidos, do oxalacetato, que é o intermediário do ciclo de Krebs, e até cetonas. Mesmo com a infinidade de caminhos que fornecem glicose, ainda havia o problema do cérebro. Carril sabia, a partir de cálculos simples, que se a função cerebral fosse de fato totalmente dependente da glicose, ele rapidamente drenaria a oferta que está sendo gerada a partir dessas múltiplas vias. Para medir o combustível que entrava e saía do cérebro, Carril inseriu catéteres nas artérias carótidas e veias jugulares das pessoas em jejum. O que ele descobriu resolveu o dilema metabólico apresentado pelo cérebro em jejum. Como esperávamos, ele mostrou que cerca de 2/3 do consumo do combustível cerebral era de beta-hidroxibutirato e acetacetato. Isso mudou a matemática. Ao mostrar que o cérebro poderia usar glicoses e cetonas como combustível, o dilema metabólico colocado pelo jejum humano foi resolvido. O ganhador do Nobel, Harold Varmus, disse uma vez: logo aprendi o quanto uma nova medida era mais importante do que uma teoria antiga. De fato, essa nova medida mostrou que o cérebro não dependia exclusivamente da glicose e poderia fazer a transição para queimar corpos cetônicos. Isso mudou tudo.